Yosha, my friend, eu chego na escuta e esse é o Tokyo Z Animes Katsuki Bakugou de Boku no Hero. A explosão interna que você talvez não tenha visto. Então, antes de começar esse vídeo, se inscreva nessa porra e bora pro vídeo. Na infância de Bakugou, ele já descobriu logo cedo que tem uma individualidade bastante poderosa. A individualidade literalmente dá explosão. O poder, basicamente, ele transforma o suor em nitroglicerina, para quem não sabe é extremamente inflamável, então ele gera umas grandes explosões. Ou seja, ele tinha um poder muito poderoso para poder ser um grande herói. Tanto que, se eu não me engano, ele descobriu esse poder aos 4 anos de idade. E ao descobrir esse poder, muitas pessoas falaram que ele tinha um grande potencial para ser um grande herói. E claro, você imagina uma criança recebendo tanto elogio, tanto inflamação de ego, o que ele se tornou ao crescer, não é mesmo? Então o Bakugou, diferente do Midoriya, ele teve um tratamento super especial, vindo lá da família, vindo da escola, vindo dos próprios amigos, por conta da individualidade dele, subindo o ego de uma criança lá pra cima. E qual é o problema disso, Diego? Alguns pais cometem um pouco esses erros, deixando o ego do filho lá pra cima, porque quando ele cresce, acaba se tornando uma pessoa muito arrogante, que foi no caso de Bakugou. Então você imagina uma criança sendo elogiada daquele jeito, falando que ela vai ser o melhor e tá destinada a ser o melhor. O que ela se torna ao crescer? Ah, então quer dizer que eu não posso elogiar o meu filho, você que seja pai ou mãe, sei lá? Claro que você pode, só que você tem que colocar limites, impor limites nessa educação, porque senão ele vai crescer com um ego inflamado, ele vai crescer muito arrogante. E foi no caso do Bakugou. Já o Midoriya, com os 4 anos de idade, se eu não me engano, posso estar enganado na idade, ele já descobre que o mundo é cruel e tem aquela famosa frase que e o Midoriya descobriu que o mundo é realmente cruel, já um pouco bem diferente do Bakugou. Isso você já pega os dois na forma de crescimento dos dois, como eles começaram, que vai se tornar totalmente diferente um do outro. Onde que temos o lado Bakugou, que ele foi sempre recebendo tudo do bom e do melhor. Dito e feito, finalmente chegamos nos tempos atuais de Boku no Hero, onde que lá na escola do Fundamental, onde que eles finalmente vão para o ensino médio, Bakugou decide ir para UA simplesmente para ser o melhor herói do mundo. Bem arrogante por parte dele, é claro que é bem arrogante, mas você, como eu já falei, o ego dele foi inflamado desde criança e por isso que ele ficou dessa maneira. Só que o que o Bakugou não esperava é que o próprio Midoriya quisesse também entrar na UA, sendo que o Midoriya não tem individualidade. Ele ficava feliz simplesmente porque ele queria ser melhor que o Midoriya, porque mesmo ele não tendo individualidade, o Bakugou sentia que o Midoriya sempre estava na frente dele. Então, de uma forma de autodefesa, de auto-reconhecimento, que psicologicamente falando, o Bakugou criou uma carapaça assim para poder ser melhor que o Midoriya. Ele precisava humilhar o Midoriya o tempo todo, de uma forma de bullying bem escrota mesmo, porque as primeiras aparições do Bakugou, vou dizer por experiência própria minha, eu odiei esse personagem. Eu não gosto muito também, mas beleza. Mas eu odiei esse personagem, é um personagem muito chato. É aquele personagem padrão de bullying de escola dos animes que chega até ser insuportável, porque ali no fundo, internamente, ele sentia que o Midoriya era melhor do que ele e isso o frustrava muito. E você vai entender isso mais pra frente desse vídeo. Ele é capturado, então o Midoriya olha pro rosto de Bakugou, ele vê e chega nele, mesmo sem individualidade, fazendo aquela loucura, aquela cena muito foda, onde o All Might entra em ação só vendo o Midoriya. Inclusive tem um vídeo falando só do Midoriya Izuku, o símbolo da esperança. Se você quiser ver, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então, quando o Midoriya finalmente chega aos olhos de Bakugou, o Bakugou fica sem entender, porque, porra, mano, você não tem de verdade, porque você tá fazendo aqui? Aí o Midoriya simplesmente vira e fala: olha só que detalhe importante, e isso deixa o Bakugou muito furioso mesmo. Tanto que é até um furioso meio que engraçado, podemos dizer assim. No que mais pra frente, depois que os dois são salvos pelo All Might, obviamente o Midoriya é esculhambado, né, por ter feito aquela loucura, e o Bakugou é elogiado por estar aguentando tanto aquele vilão. Ele vai pra cima do Midoriya, só que assim, é um detalhe, eu
particularmente achei um detalhe bem interessante, porque assim, no primeiro instante parece que ele vai pra cima do Midori querendo brigar. Aí depois ele meio que recua, tipo assim, no fundo ele se sente agradecido por estar salvo. Então ele recua, vai, fala que conseguia se virar sozinho e vai embora. E o Midori acha até engraçada aquela cena, não é? Então finalmente os dois conseguem entrar na UA, a maior escola de heróis do Japão. E temos o primeiro confronto de Midoriya versus Bakugou. Onde que é no exame que tem, exame não, é no tipo uma provinha, uma atividade que tem lá dentro da escola. Onde que tem vilões e heróis, claro, fingindo, né? Então os alunos tinham que... dois alunos, uma dupla de alunos tinha que fingir que era vilão e uma dupla de alunos tinha que fingir que era o herói. Então nesse momento a dupla do Bakugou era o Ida e a dupla do Midoriya era o Uraraka. E nesse momento, obviamente que quem ganhasse ali ganhava os pontos e tudo mais. Só que o Bakugou simplesmente quis agir sozinho. Por quê? Porque ele queria enfrentar o Midoriya. Ele queria enfrentar o Midoriya, porque não só queria enfrentar o Midoriya por conta que ele sentia que o Midoriya era o mais fraco, mas ele também ficou revoltado porque achando que o Midoriya estava escondendo o poder do Bakugou. Foi como se fosse assim, o moleque tava se igualando a mim sem usar individualidade nenhuma. E agora ele demonstra individualidade me tacando de trouxa? Não, isso eu não aceito. E é um detalhe bem interessante que se você pegar, é muito parecido com o Vegeta de Dragon Ball. Onde que o Vegeta várias e várias vezes se sente humilhado quando o Goku não demonstra o poder total dele. Principalmente naquela luta entre os dois, entre Super Saiyajin 2 e o Goku não se transformou em Super Saiyajin 3, onde ele ficou puto para um caralho. Me deixou vencer pra poder guardar o segredo do Super Saiyajin 3 só pra você? Como posso me fundir a alguém que me tratou feito criança? E é de se esperar de ficar puto, porque é como se você, por exemplo, você quer ser melhor que seu amigo, seja no videogame ou qualquer coisa, você desafia ele. Aí seu amigo vai lá, deixa você ganhar. Você não ficaria puto? Qualquer um acho que ficaria puto por conta disso, sendo que o seu objetivo de vida, claro que isso aí é trazendo nos animes, é derrotar ele, e é no caso do Bakugou. E o Bakugou eu acho bem interessante porque ele, pra mim, é um dos poucos personagens no universo de vários animes que pegou esse arquétipo do Vegeta, que começou com aquele arquétipo de bad boy, sad boy, aquele personagem arrogante, ignorante, rival do protagonista, aquele personagem que é badass, tipo, escuridão, os caras quatro. Pra mim, o Bakugou é o mais parecido com o Vegeta do que todos esses personagens, tipo Sasuke, tipo, deixa eu ver outro anime aqui que é inspirado assim. Do Hunter x Hunter, o Killua também é um pouco dessa vibe de bad boy. O One Piece, acho que até o Zoro, então. Só que o que mais parece com o Vegeta realmente é o Bakugou, de todos esses aí. E você, meu caro telespectador, que tem essa explosão interna dentro de você, o que você tem que fazer? Jogue ela pra fora e aí aproveita, dá aquela curtida, compartilha, comenta, se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui pra nós. Se você chegou até aqui e não tá afim de se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com o vídeo mesmo assim. Mas beleza, temos o confronto finalmente de Midoriya e Bakugou, onde que o Bakugou ignora todas as regras porque ele quer se provar que ele é melhor que o Midoriya. A arrogância dele, o ego dele tá tão inflamado que ele não aceita aquilo de jeito nenhum. E para isso, ele faz a única coisa que ele sabe fazer na vida, que inclusivamente é uma personalidade dele e combina com a individualidade dele. Brigar, explosão. Bakugou é muito explosivo. E com isso, ele só quer derrubar o Midoriya dando uma surra nele. E ele só não foi parado naquele momento porque o All Might tá sendo como professor e ele precisava, e para o All Might, o Midoriya precisava daquilo para poder se fortalecer com o One for All. Mas hoje o vídeo não é do Midoriya. Então o Bakugou bate no Midoriya. E é engraçado que o Bakugou, ele vai com tudo, só que assim, ele tem umas habilidades assim, digamos assim, de combate, de pensamento e tudo mais. Só que ele não aplica tanto por conta que aquilo tá enraizado na cabeça dele de querer derrubar o Midoriya. Tanto que no final, o Midoriya ganhou dele porque ele cumpriu com o objetivo da prova. Olha que engraçado disso. Bakugou realmente era muito mais forte que o Midoriya. Tudo bem que se o Midoriya quisesse dar um smash ali, ele matava o Bakugou, mas tudo bem. Mas o Bakugou realmente era muito mais habilidoso que o Midoriya. Só que o objetivo não era esse. O objetivo era simplesmente deter a bomba que estava lá no prédio. E o Midoriya conseguiu fazer isso, deixando o Bakugou ainda mais frustrado e pensando, não é só força bruta que resolve as coisas. Tanto que a frustração do Bakugou, que é a queda que vai vindo cada vez mais diante desse ego dele, aumentou cada vez mais quando ele viu o Shoto Todoroki derrubando praticamente congelando o prédio inteiro e passando a prova em questão de
minutos, segundos, se duvidar. E ali o Bakugou fica mais frustrado vendo que realmente existe prodígios muito mais poderosos do que ele. E se ele ficar nesse negócio de dito na infância que ele só tem talento e não trabalhar, ele vai ficar para trás. Tanto que ele depois daquele momento, ele começa a realmente trabalhar e correr atrás das coisas. E quando ele vai correr atrás das coisas, você percebe que isso é consequência tudo da infância. É isso que eu falo, pessoal. A nossa maior personalidade é moldado na infância. Pode parecer que não, mas muitos traumas que a gente carrega hoje, até traços de personalidade, ou até gostos, essas coisas, são tudo tratados na infância. Isso é comprovado. A sua infância é muito importante para o seu molde de caráter e seu molde de personalidade hoje. E por conta do Bakugou ter sido com o ego alimentado, dizendo que ele ia ser o melhor, dizendo que ele tem um grande talento, dizendo que ele ia ser o grande herói, ele acaba deixando tudo ao redor. E quando tem essa quebra, que foi no caso do ele ter pedido pro Midoriya uma vez e ver o Shoto Todoroki lá muito mais forte do que ele, o personagem fica realmente abalado, ele fica totalmente abalado. Só que diferente, porque tem 50-50 nesse quesito. Ou o personagem se afunda de vez, ou ele dá a volta por cima para poder ir correr atrás. No caso do Bakugou, ele realmente deu a volta por cima. E muito bem, aí chegamos finalmente no torneio lá que tem na UA, onde que vários alunos se enfrentam um contra o outro e tem as provas e tudo mais. E Bakugou enfrenta Uraraka. E nessa cena da Uraraka, muita gente sente raiva do Bakugou. Eu, por exemplo, senti muita raiva do Bakugou, porque ele simplesmente estava indo com tudo pra cima do Uraraka, né? Uma mulher e tudo mais, tipo, não tava explodindo, os caras 4 não tava dando nem chance pra Uraraka. E tanto que os alunos ao assistir essa luta questionavam as atitudes do Bakugou. Só que aí tem um traço bem interessante que foi a mudança do Bakugou. Ele não subestimou a Uraraka. Em nenhum momento ele não subestimou a Uraraka, porque ele viu que a Uraraka realmente é uma adversária forte. Tanto que, na primeira vez que ele enfrentou o Midoriya, ele estava muito humilhando o Midoriya, que ele podia acabar com a luta rapidamente ali. Ele podia ter acabado com a luta rapidamente na primeira vez que ele enfrentou o Midoriya, só que ele não quis. Aí você vê que já aprendeu a lição, o Bakugou já evoluiu nesse quesito. Tanto que, se por um deslize que sequer, ele poderia ter perdido para o Uraraka. O pessoal subestima muito essa personagem, só que ali naquele momento a Uraraka usou muito da estratégia para vencer do Bakugou. Então o Bakugou não só usava só a força bruta naquele momento, ele conseguia usar a estratégia para conseguir vencer a Uraraka, e ele só venceu a Uraraka, realmente pessoal, ele só venceu a Uraraka porque não subestimou ela. Em nenhum instante não subestimou ela. Então temos mais uma queda onde que o Bakugou tá quase surtando por conta do Midoriya, que é a luta dele contra o Shoto, onde que o Shoto não usa chamas contra o Bakugou. E o Bakugou acaba vencendo contra o Shoto, só que pra ele não foi uma vitória. Ele fica tão bravo que ele quer que o Shoto usa todo o poder em cima dele para poder provar, mais ou menos aquela crença enraizada dentro dele de não aceitar que o Midoriya seja melhor do que ele. Mas é engraçado isso, mas por que o Midoriya? Porque tem tanto personagem tão forte ali, até mesmo os heróis do top 10, que é muito mais forte do que ele só foca só na porra do Midoriya. Ele fica assim, o Midoriya não pode ser mais forte que eu. O Midoriya não pode ter essas coisas que eu. Mesmo ele ter ganhando do Shoto. O Midoriya perdeu do Shoto. Só que ele queria provar que ele conseguia vencer do Shoto com todo o potencial dele. Só que o Shoto acabou não usando por outros N fatores, não é mesmo? Então, aí beleza. Aí passou isso e claro, ele ganhou tudo mais. Só que aí aquela frustração gigantesca que a gente só vai entender essa frustração um pouco mais pra frente. Aí temos, acho que se eu não me engano, na terceira temporada, onde que é o acampamento, né? É o acampamento onde que o Bakugou ele é capturado pelos vilões. E ali, pessoal, ali o personagem me surpreendeu. Bakugou me surpreendeu para um caralho ali. Porque assim, não sei vocês, mas eu quando assisti esse episódio, em onde que o Shigaraki ele queria convencer o Bakugou a entrar na Liga dos Vilões, eu já estava... sinceramente, eu já estava imaginando o cenário. Sinceramente, eu já tava imaginando esse cenário pique Naruto, onde o Sasuke foi lá, foi persuadido por Orochimaru e acabou virando o vilão e os dois se enfrentam no final. No caso, eu pensei a mesma coisa com o Bakugou. Pronto, agora o Bakugou, diante de toda essa frustração que ele carrega, de ele querer ser o melhor, de querer ser de querer se provar, esse ego alimentado, de querer ser o melhor herói de todos, e aí agora, vendo que ele não tá conseguindo alcançar esse objetivo, o Midoriya tá passando dele, e aí ali podia facilmente uma virada de chave, onde, tipo assim, beleza, eu não vou conseguir ser
o maior herói de todos, então eu vou ser o maior vilão de todos. Porque normalmente diante dessas várias frustrações, dessas várias quedas que ele teve ao longo do anime, era até de se esperar ele mudar de lado. Aí teve a cena surpreendente. Eu esperava que o Bakugou realmente virasse um vilão. E ele não virou, calando totalmente a minha boca. E eu merecendo até palmas para o Bakugou, merecendo realmente até palmas, porque ali ele me surpreendeu. Ali, apesar de ele ser arrogante, apesar de ele ser ignorante, apesar de ele ser chato, apesar de ele ser um moleque, literalmente um moleque, ele se provou que sim, eu vou ser o maior herói mesmo. Foda-se, eu nunca me juntaria aos vilões. Isso foi muito, mas muito foda da parte do Bakugou. E nisso, claro, tem mais uma frustração do Bakugou, onde que ele se sente fraco por ter sido capturado pelos vilões e ter sido resgatado justamente pelos amigos. No fundo, ele estava feliz que os amigos foram atrás dele, porque é engraçado dizer isso, que assim, o Bakugou vê o Midoriya ainda como amigo, apesar ali não demonstrar tanto, mas ali ele via como amigo e barra rival, né? Só que quem esticou a mão para ele foi o Kirishima, e foi aí que ele foi atrás dele. Porque ele simplesmente poderia ter ignorado aquele momento e encarar todos os vilões. Só que ali, até mesmo... Porque assim, se fosse o Bakugou da primeira temporada, com certeza ele teria ignorado. Agora, como aquele Bakugou tá evoluído, aí ele foi lá e aceitou a ajuda do pessoal. Pra vocês verem que o anime até que trabalha muito bem esse quesito do Bakugou. Apesar de que é os mínimos detalhes possíveis, você consegue ver a mudança dele nesses detalhes. E é assim, é nos detalhes que fazem diferença. Então, finalmente temos o segundo embate de Bakugou versus Midoriya. O segundo embate onde que o Bakugou quis colocar finalmente literalmente todos os pontos no i, chamando o Midoriya para um embate para provar quem é o mais forte. E o Midoriya tem uma habilidade muito interessante, que inclusive eu citei no vídeo dele, de enxergar através das pessoas. E o Midoriya só aceitou porque ele realmente via que o Bakugou precisava daquilo. Ele realmente precisava daquilo. E a luta vai desenrolando, que aí temos finalmente a explosão interna de Bakugou jogando um pouco mais pra fora. Que é aquele desabafo que é culpa minha pro All Might ter se aposentado. Isso, assim pessoal, isso é muito foda, porque assim, o Bakugou que é demonstrado aquele personagem badass, aquele personagem casca grossa que só queria resolver, aquele chato, ignorante e tudo mais, ali naquele momento onde você achava que ele só queria superar o Midoriya, ele solta o primeiro desabafo dele, porque na infância Midoriya e Bakugou, eles são fãs número 1 do All Might. São fãs totalmente do número 1 All Might. Tanto que é até engraçado que o Bakugou meio que deixa isso de canto. Por conta do quê? Por conta desse orgulho maldito dele. Porque ao longo da série ao longo do anime que vai passando, o Midoriya deixa claro como que é fã do All Might. Já o Bakugou, ele fica com aquele orgulho entalado e foda-se, vai continuando com a vida dele. Então a luta desenrola diante desse desabafo, porque o Bakugou se sentiu fraco, e por conta dele se sentir fraco, o All Might se aposentou. O grande herói que ele valorizava se aposentou, e isso deixou o Bakugou destruído e acabado. Foi um dos motivos também de ele enfrentar o Midoriya. E aí assim, claro que no final ele acaba vencendo do Midoriya, mas ó, a gente já sabe que o Midoriya vai ficar bem mais forte do que ele, e aí aparece aquela cena bonita do All Might, onde que ele abraça os dois, falando que os dois vão ser um grande herói, porém o Bakugou ainda com aquela arrogância dele, ele ainda fala que vai ser o melhor que o Midoriya, e ali teve finalmente o reconhecimento. Finalmente o Bakugou reconheceu o Midoriya como um herói de verdade e com a força que ele é, e assim ele fala que vai superar o Midoriya. Então finalmente temos a virada de chave daquele personagem que reconheceu o Midoriya não como um inferior, mas como um igual, um rival que ele deseja superar. Então, a partir dali, ele finalmente reconheceu o que ele era antes. O jeito que ele agia antes, o jeito que ele continuava a ser antes, ele não ia alcançar seus objetivos de jeito nenhum. E ele finalmente parou de olhar para os outros, porque ele olhava mais para os outros, que no caso era no Midoriya, ele só olhava assim, como que o Midoriya conseguia, como que o Midoriya fazia isso, como que ele fazia isso, como que o Shoto fazia isso, como que o fulano de tal fazia isso, como que os caras... Ele parou de olhar para os outros e finalmente falou assim, eu vou trabalhar por mim mesmo, eu vou ficar forte por mim mesmo. Ele já trabalhava antes, só que ele ainda assim tinha aquele complexo de superioridade. Então, ele finalmente aceitou que ele não é superior a ninguém. Ele não é superior a ninguém. E que sim, as pessoas que mesmo muito abaixo dele em questão de poder e tudo mais, vai conseguir alcançar dele se ele vacilar.
Então, ali finalmente teve o reconhecimento do Bakugou que sim, ele precisa trabalhar e ele não é superior a ninguém. Qualquer um pode ultrapassar ele, sim. E o problema nesse quesito sempre foi ele e nunca os outros. Bakugou sempre achava que eram os outros e ele reconheceu que o problema está nele. E isso é muito bacana mesmo. E finalmente temos a redenção total de Katsuki Bakugou, onde que temos aquele arco do Deku Dark e ele vai pedir desculpas para o Deku. É muito bom essa parte, pessoal. É muito bonito realmente essa parte, porque antes disso acontecer, eles tiveram a primeira briga lá com o Shigaraki e tudo mais, onde que o Bakugou se jogou na frente para poder proteger o Midoriya e essas coisas. Só que assim, mesmo o Bakugou demonstrando com atitudes, ele precisava daquele perdão. Ele precisava daquele perdão, não do Midoriya, e sim dele. Ele precisava se perdoar, ele precisava pedir esse pedido de desculpa. Ele precisava soltar essa explosão interna dentro dele para fora para finalmente conseguir seguir em frente. Então aquele pedido de desculpas não foi só direcionado ao Midoriya, claro que foi direcionado ao Midoriya, mas foi muito importante para o personagem e para a evolução dele. Reconhecer o porquê ele era daquele jeito. E aí descobrimos o porquê que o Katsuki Bakugou era daquele jeito. Ele simplesmente tinha inveja do Midoriya. Ele olhava pro Midoriya, mesmo sem individualidade, ele mesmo diz que o Midoriya parecia sempre estar um passo à frente dele. Porque o Midoriya, ele tinha aquela maior qualidade que um herói poderia ter, que é o poder do auto-sacrifício. E o Bakugou, aí você vê a visão dos dois personagens totalmente diferente. Enquanto, no questão do All Might, enquanto o Midoriya via o All Might como um símbolo da paz, um símbolo de esperança que ajudava as pessoas, que salvava a vida das pessoas, salvava os corações das pessoas, um Bakugou via o All Might como um símbolo de força, um símbolo de poder, de imponência, onde que os vilões tremem só na presença do All Might. E aí que tem um grande diferencial, que onde que mesmo Midoriya sem individualidade, ele conseguia ser um pouco mais à frente do Bakugou, porque um herói de verdade não derrota vilões, e sim salva as pessoas. Então, reconhecendo que ele tinha inveja daquilo que o Midoriya possuía, ele foi e pediu desculpas para o Midoriya, que foi um pedido de desculpas muito importante, porque o Midoriya reconheceu esse pedido de desculpas e finalmente o Bakugou reconheceu dentro de si o que era o problema. Não era o Midoriya nunca. O problema era sempre o Bakugou, que ele precisava ser uma pessoa melhor. Isso não se resolve só admitindo, mas é a verdade. Izuku. Me desculpa por tudo. Você não fez nada de errado. No final do Boku no Hero, temos um momento muito bonito mesmo. Eu, particularmente, se o Bakugou tivesse de arrasta pra cima naquele momento, não sei, talvez eu gostaria muito do personagem hoje. Caramba, o dia que você tava desejando a morte do personagem mesmo, mas beleza. Que é onde que ele praticamente quase morre, onde que tem aquela visão muito linda que ele fala que ele só queria pedir um autógrafo para o All Might. Olha que cena bonita, pessoal. Olha que cena bonita, porque assim, o Bakugou, mesmo sendo aquela criança arrogante, exibida, narcisista desde pequeno, ele ainda via o All Might como um grande ídolo que ele via o All Might, e ele só queria um autógrafo do All Might. Só que ele não sabia chegar para pedir isso por conta dessa maldita crença que foi plantado dentro dele desde cedo, de que ele vai ser o melhor de todos, e assim ele crescendo esse egocentrismo dentro dele, assim mudando a personalidade, ele não conseguia nem demonstrar esse tipo de coisa. Pra você ver que mesmo depois que ele ter tido toda aquela redenção com Midoriya, ainda tinha explosões internas dentro dele que precisavam ser jogadas pra fora, e uma delas é justamente um autógrafo do All Might que ele nunca conseguiu pedir. E assim, claro que ele fez muito mais coisas mais pra frente que foi muito foda pra caralho, mas ali naquele momento eu aceitaria ele falecer naquele momento, porque seria um fim muito bom pro Bakugou. Mas ainda bem, ou não, ainda bem isso não aconteceu, porque mais pra frente temos uma cena muito foda, que é onde Midoriya e Bakugou se olham da casa do caralho, onde que o Bakugou volta à vida e o Midoriya olha aquilo, e os dois pensam ao mesmo tempo, com os mesmos neurônios, não precisa nem dizer, precisamos salvar o All Might. E aí temos aquela cena linda, onde que o Bakugou, ele trabalha junto com o Midoriya, pra onde que faz aquele giro, aquele tornado gigantesco, disparando o Bakugou lá na frente pra conseguir salvar o All Might.
E aquilo é muito foda, onde que temos duas crianças que finalmente cresceram com os olhos brilhando, inspiradas pelo All Might, trabalhando juntas para salvar aquele ídolo que eles tanto amam. Onde essas duas crianças olhavam para aquilo assim, precisavam salvar esse herói, onde que elas tinham inspirações diferentes, porque uma via como força, uma via como esperança, e a força e a esperança se juntaram para salvar o All Might numa cena muito linda. E temos um momento muito bom onde que o All Might entrega a luva toda fodida pro Bakugou, que é a luva mecânica lá, pra poder ajudar no braço dele que tá todo lascado, e fala assim: não é o suficiente, mas espero que ajude. E ele dá um sorriso. Dynamite. Ele dá o sorriso porque é assim, mesmo o All Might todo judiado, não tem mais poder, não tem mais coisa nenhuma, ele fica feliz porque o All Might confiou nele e tem algo que é do All Might. Pra você ver o tanto que o Bakugou estava escondendo aquilo dentro de si. Então, finalmente temos um embate de Bakugou versus o All For One, que é uma luta muito boa, onde que o Bakugou desperta não um poder oculto. E isso que é muito foda que o Boku no Hero deixou. O Bakugou simplesmente ele não desperta um poder, além de poder, como Midoriya, alcançando 100% do All For All e despertando vários poderes dos portadores. Não, o Bakugou trabalha de tal maneira para conseguir o poder dele dar um impulso de grau de nível de poder para ele, que é o quê? Que ele consegue colocar até, pelo que eu entendi, foi nitroglicerina nas células sanguíneas, fazendo explodir tipo o Gear Second do Luffy, e consegue se movimentar tão rápido quanto o All Might. Olha só, isso foi o que? Trabalho duro e talento, querendo ou não, porque ele conseguiu descobrir isso ao longo da luta. E aí temos uma cena muito foda, que é onde o Bakugou faz uma grande referência ao golpe United States of Smash de All Might. E quando eu vi aquela cena pela primeira vez, e depois eu vi o soco final do Midoriya, eu fiquei pensando assim, por que não fizeram essa referência para o Midoriya? Aí depois eu entendi mais pra frente, depois que eu revi essa cena, é que ali é muito bom, por quê? Porque o Midoriya, ele vê o All Might como um símbolo de esperança que ajuda as pessoas. Então o soco do Midoriya tinha que representar isso, a esperança. A esperança para todas as pessoas que estavam assistindo. Já o Bakugou, ele vê o All Might como um símbolo de força e poder. E aquele United States of Smash do All Might é justamente isso. É o símbolo da paz, dando tudo de si para derrubar o vilão. E é por isso essa referência. Olha só como que Boku no Hero trabalha isso. Essas duas nuances em apenas em algumas imagens. Por isso que a homenagem foi destinada ao All Might naquele momento do golpe do Bakugou, que ficou excepcional, que é isso que o Bakugou representava naquele momento, e isso que ele aceitou. Ele salva as pessoas sim, só que ainda por dentro ele vê o All Might como aquele herói que nunca foge de nenhum vilão, e o vilão que foge do All Might. Então temos aquela cena do caralho onde que o Bakugou finalmente vence o All For One. E beleza, aí chegamos ao final de Boku no Hero, onde finalmente temos uma evolução total de Bakugou, e onde que é assim, ele continua com aquela personalidade um pouco arrogante, ignorante, explosiva, xinga todo mundo, aquele tipo de amigo que vai mandar você tomar no cu, é o Bakugou, é esse que é o Bakugou, porque a personalidade a gente não muda, porém a essência, que onde que o Bakugou mudou, a essência dele de querer ser o maior herói de todos, ele mudou, e assim que ele mudou, ele finalmente conseguiu provar para si mesmo e também para todas as pessoas que ele consegue ser um herói apenas olhando para si e não precisa olhar para os outros, não é mesmo? All Might no standing. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui para nós. Tamo junto, desligando.